Ok, nós vamos agora para a parte 2 da aula 15, nós vamos ver uma aplicação. Esse programa que a gente vai ver, nós já vimos anteriormente, é o programa de processamento de notas de uma turma, né? Nós já vimos esse programa anteriormente, quando vimos arrays. Neste caso, a gente vai usar aquela ideia lá que foi apresentada lá na nota de um determinado tipo de informação, tipo derivado, associado a uma turma de alunos, aqui a gente vai ter outros tipos de informação para fazer o processamento daqueles dados. Então, só para relembrar, o nosso arquivo que vai ser processado é esse aqui, ó. Então, vocês lembram? Tem o nome dos alunos, a nota da prova 1 e a nota da prova 2. Então, aqui. Então, esse é um header, né? um cabeçalho, e é nome, notas, nota 1 e nota 2. Tá? Então, vamos lá. Então, o programa é results. Então, o programa que a gente tinha era results, aqui eu vou usar como título derivado. Tá? Isso é uma terceira versão que eu fui fazendo em outras disciplinas, eu fui modificando a versão até essa que a gente vai utilizar hoje aqui. Então, a gente vai usar máscaras com tipo derivado, a gente vai trabalhar com isso tudo aqui. Então, vocês vão ver que, no fundo, trabalhar com componentes de tipo derivado parece muito com trabalhar com arrays, né? Tem muita semelhança entre, como a gente viu na primeira parte da aula, é citado aquela observação do livro do Chapman, né? E ele fala lá que trabalhar com componentes de tipo de dado derivado é muito mais fácil do que trabalhar com a variável inteira. E vocês vão ver que, no fundo, a gente trabalha considerando como se fossem arrays colocados todos juntos, entendeu? Em que cada uma daqueles pedaços de informação a gente vai tratar como se fosse um array independente. A principal diferença vai ser essa. Então, o programa para resultados acadêmicos para operações com máscaras, que era o programa original, e ele sofreu uma modificação aqui em 2016. Alterei para. Ele era subprogramas. Inicialmente eu usava como interno, mas eu achei melhor, a partir de um certo momento do curso, para evitar confusão, que estava dando confusão, a gente só trabalha com subprogramas externos. Então, e a gente usou para trabalhar com tipo de dado derivado, né? Em 2015 foi o tipo de dado derivado era interno, depois mudou para externo, que fica melhor para a gente entender. Então, os tipos de dado derivado, constantes e variáveis. Agora, eu tinha só as variáveis, eu declarava os tipos, que eram só os tipos intrínsecos. Agora eu vou ter um tipo de dado derivado, que vai ser o tipo reg-aluno, que vai incluir nome, nota 1, nota 2, média e resultado. Tá? Então, tipo reg-aluno. Então eu vou declarar este tipo aqui, tá? Que vai ter nomes, nota 1, nota 2, média e resultado. Então vai ter 5 componentes, tá? Aí eu vou declarar um array com o nome turma, tá? Que ele vai ser do tipo reg-aluno, tá? Caracteres, então eu vou ter, aí aqui eu vou especificar os componentes, nomes e que vai ter nomes dos alunos, essa componente, e resultado, com A para aprovado e R como reprovado, como a gente viu no outro programa anterior. Reais, nota 1, nota 2 e média 1, 2, que são as notas da prova 1, 2 e média das provas 1 e 2. Média 1, média 2, média T, médias das provas 1, 2 e média final da turma. Top média, maior média da turma. PER que aprova, percentual de alunos aprovados. Min top, a mesma coisa, tem duas notas, que é min top e min média. Alunos com a média acima de min top, eles estão alunos na parte superior da turma, parte mediana, parte inferior.
Então, tem min top e min med, são as duas notas que definem os limites. Min aprova é a média mínima para aprovação. Top média, maior média da turma. E bot média, menor média da turma. Dessa vez eu incluí a menor média também. Variáveis inteiras, loc top, localização da maior média, né? C-top, C-med, C-bot, número de alunos superiores, médios e inferiores. N-aprova, N-reprova, número de alunos aprovados e reprovados, e um contador. Uma variável lógica aqui, que info zero informa se houve alguma nota igual a zero. Arquivos, eu vou ter duas notas.txt para os dados de entrada, que é aquele que a gente viu, e a unidade 4 é o relatório.txt com a saída dos dados processados. Aqui eu vou usar dois subprogramas. Uma função calcmed, que é só para calcular as médias das notas, é só para a gente ver como é a passagem das informações, e a subrotina locmed, que localiza os valores da maior e menor médias. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, implicit none. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é declarar, né, o tipo de dado derivado, que no caso aqui é rege aluno. Então, type, rege aluno. Eu posso fazer, colocar type e do lado rege aluno, eu posso colocar type, rege aluno. São as duas formas que eu tenho de fazer. Aqui eu quis fazer diferente da nota para ver que é possível a gente fazer desse jeito também. Tá? Aí vem aqui, eu coloquei o sequence, que como nós vamos utilizar o subprograma, é para os dados estarem corretamente posicionados na memória. Aí vem aqui as definições. Character, len 10, então para receber o nome de cada aluno, nomes. Real, nota 1, nota 2 e média 1, 2. E character, resultado. Tá? E end type rege aluno. É importante notar que, no caso, eu preciso identificar os nomes e depois eu vou acessar cada uma das componentes na sequência que eu quiser. Então, isso aqui não quer dizer que necessariamente no template vai estar primeiro nomes, depois nota 1, nota 2, média 12, não. Essas informações estão agrupadas. Lá na nota a gente vê colocada assim, como se fosse aquele templatezinho, como se fosse na sequência que foram definidas, mas não necessariamente. Tá? A gente pode acessar cada um deles. O importante é que a gente vai fazer referência àquela posição específica, né, da componente no array. Então, se eu declarasse primeiro real, depois resultado e depois nomes, não teria problema. Tá? Porque eu vou acessar cada uma das componentes. É isso que vai fazer com que seja compatível os tipos de dados. Porque uma vez definido o tipo dessa forma aqui, aí todos os outros vão ser internamente na mesma sequência lá. O que vai fazer, o compilador vai organizar na forma que ele acha mais conveniente. Para a gente, é como se fosse aquele templatezinho ali. Mas internamente, quem vai gerenciar esse negócio vai ser o compilador. E uma vez que eu definir dessa forma, internamente, qualquer tipo de... A forma que ele considerar mais adequada da organização dos dados na memória, ele vai seguir para todas as variáveis que eu declarar com esse tipo. Tá? Mas, para facilitar, a gente pode entender que é como se aqui eu estou colocando nomes naquela tabelinha. Nota 1, nota 2, média 1, 2 e resultado. Mas quem organiza isso na memória da forma adequada é o compilador. Ele é que faz isso para a gente. E aqui eu termino o end type rege aluno. Então, defini o tipo. Agora, eu vou definir um array chamado turma com 5 elementos
desse tipo rege-aluno aqui. Então, type rege-aluno, dimension 5, turma. Tá? Então, vê a diferença. Lá no programa de array, a gente teve que definir um array para nome, um array para nota 1, outro para nota 2, outro para medium 2, outro para resultado. Aqui não, você um array só, você define tudo. Aí, vamos utilizar outras variáveis que a gente já utilizou anteriormente, né? Real, então aqui são todos escalares. Med 1, Med 2, Med T, percaprov, top med, bot med, calc med. Tá? Calc med, olha só. Esse daqui, calc med, é o nome de uma função. Então, por isso que eu estou declarando ela aqui, como real. Tá? Vou definir aqui umas variáveis, são aquelas notas de referência. Real, min top 7,5, min med 4,5, min aprove 5. E integer, lock top 1, que vai dar a localização da maior nota. Tá? Ctop, Cmed, Cbot, Naprove, Nreprove e I. Isso a gente já viu anteriormente, né? Que é o número de alunos no topo, parte superior, mediana e inferior, número de aprovados, número de reprovados, e I é um contador auxiliar, e lógica, info0, quem vai informar se tem alguma nota zero. Então, vamos abrir os arquivos, o arquivo notas.txt é o arquivo de entrada, e relatório 3.txt, que é a saída. Aí eu vou ler as informações das notas, né? Então, vamos abrir de novo aqui. Só para a gente ver. Eu vou pular uma linha e outra linha e depois vou direto para ler os dados que estão aqui. Né? Então, pulo 2 linhas, dou read sem nada. E depois do i igual a 1 até 5, aí eu vou lendo. Aí, olha só, é um array, que vai variar o índice de 1 a 5. Tá? Então, eu vou ler no arquivo a unidade 3, que é notas.txt, sem formatação, as informações que estão nessa ordem aqui. Aí, o que eu faço? Ó, eu coloco, turma, o índice que eu estou usando, que estão aqui a primeira linha, vai ser carregado no índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Essa é uma componente, essa é outra e essa é outra. Vê que eu não vou carregar todas as 5 componentes de uma vez. Vou carregar, no momento, só 3. Então, turma I, percentagem nomes. Então, esse daqui vai ser carregado na posição 1 do array, do componente nomes. Essa aqui vai ser carregada na componente nota 1, o segundo valor da posição 1 do array. Então, posição 1 do array, componente 1. E turma I, nota 2, vai ser esse valor, vai ser carregada a componente nota 2 do elemento 1 do array. Depois, I igual a 2, vai fazer a mesma coisa. I igual a 3, I igual a 4, igual a 5. Então, os valores estão carregados. Tá? End do. Agora eu vou calcular a média de cada aluno. Então, aqui, ó, eu posso trabalhar com as componentes dentro de cada... com a variável. Aí, o que eu vou fazer? Ao invés de eu ir pegando cada um, passar pelo índice I, um novo loop, I igual a 1 até 5, e lendo cada componente, somando, dividido por 2, eu vou fazer o quê? O que é a média? A média é um dos elementos aqui, ó. É média 12. É a componente média 1, 2, desculpe. Média 2 não, média 1, 2. Então, o que eu vou fazer? Eu trato isso aqui como se fosse um array e outro array. Que é o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar do array turma todas as componentes nota 1, vou somar com as respectivas componentes nota 2 do array como um todo, ou seja, pegar como se fosse. Os elementos do array agora são 5. Né? Então, eu vou pegar desse elemento, cada elemento do array tem 5 informações. A primeira informação de um elemento com a primeira informação do elemento correspondente do outro, da outra parte do array. Então, assim, eu vou pegar aqui a componente nota 1 e a componente nota 2 da
de um determinado, por exemplo, do elemento 1 do array, eu vou calcular, somar esses dois, dividir por 2, e vou carregar na componente média 1, 2 do elemento 1. Aí ele vai pegar a componente nota 1 do elemento 2, vai somar com a componente nota 2 do elemento 2, dividir por 2 e carregar na componente média 1, 2 do elemento 2. Vai fazer isso para as componentes do elemento 3, componente do elemento 4, componente do elemento 5. Então, eu acesso dentro do array, eu vou acessando cada componente e eu posso fazer referência ao nome inteiro do array, que ele faz a correspondência. Agora, ele não vai fazer correspondência a elementos de arrays diferentes, mas correspondência de componentes do mesmo elemento do array. Tá? Aí vai. Então, se vocês virem, isso é como se eu tivesse um array aqui e outro array aqui. Só que ao invés de eu fazer referência a índices aqui, o que eu estou fazendo é a componente. Tá? Elementos, componentes que vou trabalhar com. Para cada elemento do array, eu pego uma componente, pego outra componente, trabalho e coloco em outra componente da mesma posição no array. Tá? Depois eu vou colar médias das provas e a média final, tá? Usando a função calcmed. Então, o que é cálculo da média da primeira prova? Eu tenho que pegar todos os elementos do array, as componentes de nota 1 de todos os elementos do array, somá-las todas e tirar a média. Então, eu vou usar uma função aqui, chamada calcmed, e eu vou carregar, tá, com dois argumentos. Eu vou pegar todos os componentes nota 1 do array, turma. Então, turma 1, eu vou pegar todas as componentes nota 1. Então, pego de todos os elementos do array, nota 1, e vou com o número 5 também, que é o tamanho do array. Eu poderia ter aqui, ter feito uma lista que tivesse 50 alunos, e aí eu ia usar aquela variável de IOStat, contar o número de linhas, para eu saber exatamente quantos valores eu tenho na lista. E no caso aqui eu sei que é 5, então só para facilitar. E aí eu vou carregar com essa informação, e esses são os argumentos de entrada. Todas as informações que estão aqui e o número 5. Aí eu vou chamar a função calcmed. Então vamos lá na função calcmed. Então os subprogramas aqui, real function calcmed, que ela vai entrar, eu vou chamar isso aqui de impnota, tá? E n. Então olha só, a função para cálculo da média dos alunos, variável inteira n, a extensão do array n, e impnota é um array com nota de aluno. Então vocês observem o seguinte, ali é como, imagina assim que eu tenho um array de 5 elementos, vamos abrir de novo aqui o arquivo de nota. Então vamos imaginar que isso aqui é o meu array, ó. Primeiro elemento do array, segundo, terceiro, quarto e quinto. Agora, eu posso pegar só essas notas aqui, ó. Eu posso entender isso aqui como um array unidimensional com extensão 5, não posso? Então é isso que eu vou fazer. Como eu estou carregando só uma componente desse array todo aqui, que tem cada elemento tem 3, eu vou tratar cada componente como se fosse um array único. Então ele vai... E aí quando eu passo isso para... Como eu declarei como sequence, eu passo isso na memória, eles vão todos ordenados direitinho. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Eu carreguei isso aqui, ó. Como eu vou declarar? Integer n, né? Real dimension n, intent in, impnota. Então, eu carrego só essa coluna aqui. Só essa coluna é como se fosse um array. Aqui eu não preciso carregar uma variável de tipo derivado, de redefinir ela toda, porque nesse caso eu só quero pegar esse pedacinho de informação para tratar ele lá. Tá? Então eu carrego só esse pedaço como se fosse um array. O que eu fiz?
somei todos os componentes desse, é um array auxiliar, vamos fazer, só para fazer essa operação. Dividir por 5, que eu poderia colocar do real n aqui, não teria problema. Não precisava fazer isso, vamos lá. Real n, tá? E end function, né? Isso é outra coisa que eu queria falar para você. O return, ele é uma coisa que veio do Fortran 77, que a gente sempre utilizava lá. No Fortran 90 para frente, o return não é mais obrigatório, tá? Porque quando ele encontra a end function, ele já sabe que é para passar o controle para o programa, a rotina de chamada. Mas eu acho uma boa prática, embora eu não tenha colocado aqui, se eu não me engano, eu deixei de colocar isso aqui para chamar a atenção, para vocês verem, eventualmente vocês vão encontrar um programa sem um return e vão pensar assim, pô, então vai dar errado. Não, o return era sempre obrigatório no Fortran 77 e a partir do Fortran 90, eu mesmo fiquei surpreendido quando eu fui aprender o Fortran 90, que o return não era mais necessário. Então, mas como eu falei para você, a gente carrega certas práticas e a gente continua seguindo, né? E aí, vocês veem que na nota lá ele coloca o return, tem que ter o return no corpo do programa, mas na realidade ele é opcional. Então, isso, se eu não me engano, eu coloquei dessa forma para lembrar de falar aos alunos. Então, vamos manter a prática de sempre utilizar o return. É uma boa prática de programação, embora não seja obrigatório. Tá? Então, retorna. Eu botei aqui comentário só para me lembrar no futuro. Tá? Então, vai chamar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa média, tá? O valor da média, olha só, o nome da função está aqui à esquerda do sinal de atribuição. Então, esse valor de média aqui vai ser carregado em cálculo médio. Quando ele retornar, esse valor vai ser carregado aqui. Vou fazer a mesma coisa com a componente nota 2. Vou chamar e vai calcular a média. E eu vou fazer o quê? Com a média 1, 2, que eu acabei de calcular aqui essa componente, eu vou fazer a mesma coisa e calcular a média final de todas as médias. Tá? Então, a gente iria chamando cada vez, e cada vez que eu pego esse resultado, eu carrego em média 1, média 2 e média 3, respectivamente. Aí eu vou verificar as aprovações, a mesma coisa. Eu vou usar uma estrutura where, e aí eu vou pegar o quê? Ao invés de olhar um array, dessa vez eu vou olhar uma componente do array. Então, eu vou olhar a componente média 1, 2 do array turma, e aí eu vou verificar onde na componente média 1, 2, ou seja, vou olhar só, aí eu teria aqui, somando essa com essa dividido por 2, eu teria um elemento média 1, 2 aqui de cada um. Vou olhar só essa componente aqui e ver qual é. Se for, vou comparar com a média mínima de aprovação. Se for maior ou igual, aí o que eu vou? Eu vou na componente resultado. Olha só, tem a componente resultado aqui, que vai ser A para aprovado, R para reprovado, e vou carregar o valor A, se for maior, na respectiva posição, e caso contrário, eu vou carregar R. Então, vocês veem que trabalhar com a componente é análogo a trabalhar com um array. Tá? E end where. Vou calcular o número de aprovados e reprovados, então o que eu vou fazer? Eu vou contar no componente resultado quantos valores tem iguais a A. E aí o que eu faço? Ao invés de ser um array, que eu faço referência àquele array, eu vou na variável, no array turma, e vou olhar só a componente resultado. Vou contar quantos tem A e quantos tem R. Tá? E aí vou carregar em número de aprovado, número de reprovado. Vou calcular o percentual de aprovados como o número de aprovados é formado em real dividido pela soma do número de aprovado e reprovado, tudo isso multiplicado por 100, tá? Para dar em percentagem. E vou identificar resultados por faixa de valores.
a mesma coisa. Eu vou na componente média 1, 2 e vou contar quantos valores tem acima de maior ou igual que min top, ou seja, o valor mínimo para pertencer ao topo. Vou armazenar em ctop. Vou ver aqui vou contar quantos valores na componente média 1, 2 eu tenho menor que min top, maior ou igual a min média, eu vou chamar de mediano, e vou contar quantos tem abaixo de min média, e eu vou carregar no cbot, que é a parte inferior, né? O número de alunos na parte inferior da turma, em termos de média. Vou verificar um aluno com a maior média. Aqui, ó, a mesma coisa. Uso maxlock e ele vai olhar só esta componente aqui de média 1, 2 do array turma. Então, eu tenho o array turma. Eu vou olhar só a componente de média 1, 2 e vou identificar qual é o índice dele ali e vou carregar em locktop, que a gente já viu. É um array unidimensional, carrega um valor só. Tá? Vou verificar se houve alguma nota zero. Então, info zero, eu vou verificar N. Então, vou ver se tem algum valor, em termos de valor absoluto, seja menor que 10 a menos 3, tanto em nota 1 quanto em nota 2. Então, vou olhar componente nota 1, tem algum valor aqui menor que 10 a menos 3, que aí eu vou considerar uma nota menor que essa seria zero. Tá? Então, eu não vejo se é igual a zero, que eu não devo comparar com o número real em igualdade, eu pego um número menor, ou menor que 10 a menos 3, nota 2. Se houver nesse ou nesse, então vai dar como verdadeiro. Caso contrário, dá falso. Tá? Nesse caso aqui, eu modifiquei, então não tem nenhuma nota zero. Tem que dar falso. E depois vou verificar maior e menor média, aí eu vou usar uma subrotina aqui. Então eu posso usar aqui... eu vou chamar a subrotina lock média, e aí eu vou entrar como argumento o tamanho do array, que são 5 posições. Vou carregar, olha só, agora eu vou carregar todo o array turma, tá? E vou sair com top média e bot média, que são maior média e menor média. Então vamos à subrotina lock média. Então eu estou chamando por call. Subrotina lock média, eu entro com o valor n. Impreg, que é o input que na realidade é todo o array aqui do tipo derivado, né? Top média e bot média. Então vamos observar agora o seguinte, ó, como eu estou entrando com um array inteiro, então agora, para que eu mantenha a consistência, a ordem, tudo ficar direitinho, eu tenho que redefinir esse tipo regialuno na minha subrotina. Então, vocês vejam a diferença. No caso de olhar só uma componente, eu não preciso redefinir o tipo, porque eu trato ele como se fosse um array. Tá? Agora, nesse caso, eu carreguei o array inteiro, aí, para que ele tenha consistência, lá no meu subprograma, que é essa subrotina, eu tenho que redefinir esse tipo aqui. Tá? Então, tenho o quê? Tem tipo regialuno, e vai ter um outro nome aqui, que é impreg, é o array com registro de aluno. Então, novamente, agora eu só faço associação de posições de memória, então vai ser posicionado também como se fosse elementos de um array, que nem a gente faz com passagem de array. Tá? Então é igualzinho. Só que agora eu tenho que redefinir esse tipo aqui, porque o seu programa é externo. Variável inteira n é a extensão do array, e top média e bot média são maior e menor média. Então, implicit none, aí ó, eu vou declarar aqui de novo, regialuno, tem que manter os nomes, porque o seu programa é externo, para que tenha consistência, como a gente viu. Olha aqui, sequence tem que manter. Tá? Aí, para ele manter, quando ele transportar, eles todos estarem na mesma posição relativa na memória. Tá? Vou definir integer n, tipo regialuno dimension n, então o n acabou de ser definido aqui, eu posso utilizar, intent in, impreg. Então, agora, aquele array turma, agora eu chamo de impreg aqui. Está feita a associação com o programa de chamada. E intent out, top média, bot média, que são as médias. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou
pegar só a componente média 1, 2, e eu vou olhar essa componente aqui e ver qual é o maior e menor valor. Então, eu vou fazer maxival como se fosse exatamente como se fosse um array, só que eu estou olhando só a componente média 1, 2 do array impreg e vou carregar em top média. E minval, vou na componente média 1, 2 do array impreg, identifico lá qual é o menor valor e carrego o bot match. Return and subroutine. Então, eu poderia ter carregado só a componente média 1, 2. Sim, poderia, mas é só para mostrar para vocês como é que a gente poderia fazer para transportar todo o array aí, tem que fazer novamente a declaração do tipo com sequence. E aí a gente volta, subrotina chamou, retornou o comando da execução para o programa principal, retorna com esses dois valores aqui. E agora a gente vai imprimir os resultados com a formatação aqui, como a gente fez daquela outra vez, né? Então, vai escrever um header, nome, nota 1, 2, média, resultado. Vai escrever de 1 até 5 para cada linha. Então, olha só, eu vou fazer acessar cada um dos elementos. Ó. No elemento 1, por exemplo, eu vou pegar o componente nomes, no elemento 1, nota 2, etc., imprimir tudo. Vou para elemento 2, aí imprimo tudo. 3, assim sucessivamente. Nesse formato, tá? Pulo duas linhas, vou escrever as médias 1, 2, média 1, média 2 e média total com esse formato 15 aqui, média da prova 1, média da prova 2, média da turma. Né? Tá aqui. Vou abrir a tela aqui. Depois, número de aprovados, reprovados, percentual de aprovação. O número de alunos superior, mediano, inferior. Aí aqui, ó, locktop, a mesma coisa. Eu vou querer pegar a posição que corresponde à maior média, né? Então, a gente já viu qual era a posição que está armazenada lá no locktop 1. Tá? Locktop, maxilock aqui. Como ele é um array de uma dimensão e um elemento, só tem um que eu leia. Tá? Então, eu coloco aqui o elemento 1 do array locktop, carrega um número que é o índice que corresponde ao aluno com a maior média. Aí eu vejo esse índice e vou olhar na componente nomes qual é o valor que está registrado no array turma na posição que está em locktop 1. Aí esse é o nome do aluno. E vou ver qual é a média. Vou na componente média 1, 2 e vou identificar lá qual nesse caso aqui, para esse índice que está aqui, qual foi a média que corresponde àquela posição que está armazenada aqui como o do maior valor. E vou do array turmas e vou imprimir isso também. Aluno destaque, né? E a média. E ocorrência de notas iguais a zero, então aquele info zero que a gente testou lá em cima, se em nota 1 ou nota 2 tem algum valor igual a zero, e os valores que a gente acabou de tirar da subrotina aqui, lock média, ela vai imprimir top média e bot média, tá? Maior média e menor média. Então, vamos compilar, executar. Fechar. E o arquivo é o relatório 3. Então, vamos abrir. Relatório 3. Então, tá aqui, acabou de ser. Então, tá aqui. Exatamente igual ao que a gente fez anteriormente. Ó. Nome dos alunos, nota 1, nota 2, média, resultado. Né? Média da prova 1, média da prova 2, média da turma, que é a média das médias, número de aprovados 3, são esses 3, número de reprovados 2, percentual de aprovação 60%, alunos
identificados como superior 2, mediano 2, inferior 1, né? Aluno de destaque Alice com média, então essa aqui, com média 8,7, a maior média, né? E alguém teve nota 0? Não, dessa vez não, ninguém teve nota 0, então deu F de false. A maior média 8,7, menor média 8,3. Então, maior média 8,7, menor média 1,3. Tá? Bom, então isso Então vocês veem que trabalhar com dados de tipo derivado, no final a gente pode fazer, lógico, existem formas mais sofisticadas da gente utilizar isso, mas a gente pode criar esses tipos para facilitar a organização, se a gente achar mais conveniente assim, de agrupar as informações e a gente trata cada componente, nesse caso específico que a gente está trabalhando, que seria indicado para isso, trabalhar com array, então a gente trata cada componente como se fosse um array. Então a gente pode utilizar subprograma ou carregando só uma parte do array de uma componente, ou a gente carrega inteira. Lembrando, se carregar o array inteiro, a gente tem que redefinir no subprograma o tipo de dado derivado e nunca esquecer o sequence para que ele seja armazenado nas posições corretas na memória, na hora que fizer o transporte da informação. Então isso aqui encerra a parte 2 da nossa aula número 15.